Meus amigos, esse vídeo que a gente vai assistir hoje é uma viagem que eu fiz em 2017, numa época que a gente vinha aí de 7 anos de uma grande seca. E esse grande deserto que vocês estão vendo aí nessas imagens, isso aí nada mais, nada menos do que é o fundo, o leito do Grande Açude Castanhão. Foi uma experiência que a gente teve que foi profundamente angustiante. Por que eu digo angustiante? Porque eu vi o Castanhão sangrando. Em 2009, eu tive lá no Castanhão, vocês vão ver aqui no final do vídeo, imagens dele sangrando, e sai tudo estava literalmente embaixo, sob a água. Estava tudo sob a água, todas essas imagens que vocês estão vendo aí. E quando a gente fez essas gravações, não só eu, mas os amigos que estavam aí com a gente, todos nós se sentimos mal com o que estava vendo. Esse local aí que a gente está passando aí de carro, isso aí estava a metros e metros de profundidade. E a gente aí está percorrendo o leito do açude. Não dá nem para imaginar que todo esse vasto terreno aí estava submerso. É uma coisa que para quem, como eu, tive a oportunidade de ver esse grande açude cheio, como a gente diz aqui no Ceará, eu cheguei a ver esse açude quase que esbarrotando, é o termo que a gente usa. Mas as comportas todas abertas e muita água jorrando no rio Jaguaribe. E durante essa nossa ida, pessoal, o que é que a gente imaginava? Eu estou falando aqui por mim, mas acredito que os amigos que estavam lá comigo também tiveram a mesma sensação. Era como se estivesse num planeta distante, um planeta totalmente fora da nossa realidade, porque a desolação era tão grande, o calor era tão intenso, que a gente se sentia mal com a situação em si. E durante os quilômetros e quilômetros que a gente andou aí no fundo do açude, posso até dizer assim, e ficava pensando, ficava imaginando como é que pode saber que essa ponte estava embaixo d'água. Como é que pode um negócio desse? Ou seja, só sabe o que é a seca no sertão quem já viu a seca no sertão. Você vê assim num vídeo, como vocês estão vendo agora, em matéria de jornais, enfim, na televisão, no cinema, é diferente. Aí nesse local, nós estamos nos sentindo nada, literalmente. Ou então, na nossa imaginação, eram paisagens assim, como é que eu vou dizer, após uma grande hecatombe nuclear, sendo assim bem dramático, porque não existia nada, as casas, os escombros, é um escombro da velha Jaguaribara, casas que existiam lá na região, e hoje em dia está só os escombros, e a gente está aí pisando nesses locais, fazia que a gente pensasse. Eu lembro perfeitamente na época que essa cidade estava sendo esvaziada, porque a água iria cobrir tudo, as pessoas falando da vida delas lá, a gente aí está percorrendo uma grande avenida que tinha na cidade, isso aí estava, acredito eu, que a pelo menos 20 metros de profundidade, se não mais. E como vocês podem ver aí nas imagens, é um ambiente altamente desolador. Desolador. A gente só escutava o barulho do vento, vendo os escombros. Quem assistiu um filme Eu Sozinho vai ter uma ideia do que é você estar num local desse, sem ninguém por perto, só estava a gente aí nesse dia, e a gente pôde vivenciar isso. Isso é bom que a gente veja. Por quê? Para a gente ter consciência, porque tem pessoas, por incrível que pareça, que não têm essa consciência de que a água é um bem limitado. E que a água, da maneira que o mundo vive hoje, a quantidade de pessoas no planeta, a gente tem que cuidar desse bem, pessoal. A gente tem que cuidar e muito. Eu já tive com pessoas no sertão que desconhecem essa seca. Vejam aí esse filete d'água o qual a gente está passando. Vocês sabem o que é esse filete d'água? Isso aí é o grande rio Jaguaribe. Isso aí faz parte de onde o rio Jaguaribe corria, fica dentro atualmente do grande açude,
Mas antigamente, antes do açude existir, era o leito do rio. Então, ter tido essa experiência e ter gravado essas imagens para as pessoas que assistem a gente, que conhecem isso, tem que entender a importância da água. Porque eu já fui com pessoas para o sertão, que quando chegou, que viu a seca, olhou para mim e disse, eu não sabia que a seca era assim. Veja só, a imagem aí do nosso drone, no chão seco do açude, parece uma imagem de outro planeta, não é verdade? Essas árvores aí, essas grandes árvores, estavam a mais de 20 metros de profundidade. Elas resistiram à água e hoje em dia estão aí dessa forma. Chega até ser uma cena assim assustadora, uma cena de filme de terror, literalmente, você estando lá, com aquele som do vento que estava acontecendo lá naquele momento, a gente se sentia, pode ter certeza, gente, deprimido com a situação. Só pensava, quando é que vai chover de novo? Ainda bem que nesses últimos anos, de 2 anos para cá, teve chuva, não digo suficiente, mas o açude pegou um pouco d'água. E a gente vai torcer para que a gente não veja mais cenas tão tristes como essa que a gente está vendo aí. Olha aí, nós estávamos aí justamente conversando, debatendo, falando da importância da água, que tem pessoas que não dão a mínima para isso. Tem gente que gasta água aí a granel, como se diz, sem se importar com o que o sertão está passando. Para a gente saber literalmente o que significa isso, o que eu posso dizer aqui? Quando no sul, no sudeste, tem 2, 3 meses sem chuva, fica todo mundo em desespero, sai em jornal, sai em televisão, 3 meses que não chove em determinado lugar. Imagine aqui, olhem essa cena, do leito do açude ressecado, todo rachado. Triste, triste ver isso aí. A pouca água que resta, na verdade, é lama praticamente. E foi aí o nosso ponto final da nossa estada lá dentro do leito do Castanhão. E a gente pode ver que essa pouca água que resta aí faz a paisagem, a situação, digamos assim, ficar mais triste ainda. Porque era uma água parada, uma água... Olha aí, o grande açude como é que estava, isso aí é quase que já bem próximo da grande barragem. Aí nós estamos indo embora mas com certeza a gente levou com a gente algo a ser pensado. E agora sim, vocês estão vendo aí o que era o açude antes. Isso aí eu gravei no ano de 2009 e a situação era totalmente outra. O açude encheu muito rápido. Quando construíram, achavam que ele ia demorar muitos e muitos anos. Poder ver o açude dessa maneira, chega... Aí sim, né, que a gente passa a ficar mais triste ainda com aquela situação que vocês viram antes. Se o Nordeste, se o Ceará em questão, tivesse um inverno regular todo ano, a história seria totalmente diferente. Porque água é vida, água é tudo. Então, para quem viu ao vivo e a cores, como eu vi essas imagens aí, de muita água, e ter estado no Castanhão num momento totalmente diferente, é uma tristeza que chega a levar a gente à depressão. Então, vamos cuidar aí da nossa água e torcer para que a seca não pegue mais a gente aí com a calça na mão. Muito embora os tempos são outros, eu acredito que hoje em dia o homem tem a condição de pelo menos tentar solucionar melhor esses problemas. Valeu! Viagem de boa hoje foi uma volta aí na história do Castanhão.